Olá pessoal, no podcast de hoje o tema central é a escravidão africana. Vamos discutir isso com o nosso convidado Tiago Henrique, pois com eles vão aprender mais sobre esse assunto. A gente sabe que a escravização africana era trazida para o Brasil por meio do tráfico negreiro, certo? Como foi que iniciou o comércio de compra dessas pessoas? Bom, nesse comércio de compra deles se iniciou no século XV, quando os portugueses começaram a ter contato com diferentes povos africanos. E como eles eram trazidos para cá? Os escravos eram transportados em navios conhecidos como tumbeiros. Os navios negreiros levavam de 300 a 500 escravos e o tempo de viagem partindo da Angola era de 35 dias. Caso fosse para Pernambuco, de 40 dias fosse para a Bahia e de 50 dias fosse para o Rio de Janeiro. Podemos afirmar que foi por causa do Brasil ocorreu uma das grandes marcas da colonização portuguesa, e essa prática fez que a escravidão fosse voltada exclusivamente contra os africanos. Podemos afirmar sim, pelo fato dessas práticas se perpetuou em nosso país depois da conquista da independência. Durante boa parte da colonização, a escravização de pessoas aqui se voltava contra índios e africanos, mas a partir de meados do século XVIII, a dos indígenas foi proibida. Tinha também a mão de obra, na qual ocorria a transição dos indígenas para a África. Isso é debatido bastante pelos historiadores, certo? Você tem como explicar melhor sobre essa questão? Vários fatores, como a diminuição da oferta de escravizados indígenas, contribuíram para o crescimento da escravização de africanos no Brasil. Mas os motivos que explicam essa transição da mão de obra indígena para a africana foram e ainda são intensamente debatidos pelos historiadores. Alguns sugerem que o tráfico negreiro atendia a uma demanda lucrativa para a metrópole, mas outros historiadores apontam questões relativas aos interesses brasileiros. Entre essas questões está a diminuição da população indígena, por conta da grande mortalidade sofrida pelos indígenas aqui. A consideração de que os africanos eram melhores trabalhadores e a tendência pela priorização do escravizado africano, nisso podemos dizer que os indígenas se rebelaram. Bom, existia um historiador chamado Staats Schwartz. Ele afirma que, entre os fatores que explicam o início da escravização de africanos, estava o fato de os indígenas se rebelarem constantemente com o trabalho na lavoura, que tinha as restrições criadas pelos jesuítas para a escravização de indígenas. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso podcast de hoje. Quero agradecer ao nosso convidado Tiago Henrique, que ajudou a gente a entender melhor esse assunto e a nossa produção, que sem ela vocês não teriam esse trabalho maravilhoso. Tchau, pessoal. Tenham uma boa tarde.